Meu nome é Bruno e você veio parar aqui no meu canal. Vai fazer um tempão que eu não gravo vídeo no YouTube, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Também vou compartilhar uma experiência pessoal que eu tive essas semanas atrás, que vai fazer muito sentido para vocês, eu prometo. E a gente vai falar sobre esse ressignificar hoje. E voltando ao assunto do YouTube, sim, eu parei de gravar vídeos. Talvez eu tenha criado muita expectativa, um retorno. E eu não estou falando de financeiro aqui, gente, de poder monetizar vídeo, nem nada disso. Eu esperei de alguma forma mais interesse, mais interação de pessoas com relação aos meus vídeos, porque aqui a minha intenção é ajudar as pessoas com os tombos que eu levo da vida e quebrando a cara e falando aqui, né? E eu tava pensando nisso esses dias. Eu busco muito conhecimento, sabe? Coisas para mim melhorar e para mim, se eu tiver que me desconstruir, não tem problema. Eu faço isso. E eu tava nesses vídeos, você vê de repente uma pauta muito legal para você, para pessoa, um tema assim que te faz sentido naquele momento. E aí você vê, a pessoa fala, você vê que é muito superficial e no final do vídeo a pessoa vai fazer o quê? Ela vai te vender um coach, ela vai te vender um curso, sei lá o quê. Não que não seja válido, tá? Eu acho que se você sentir necessidade, vai lá e faça. Mas a minha intenção aqui é compartilhar a experiência na real, entendeu? Do que eu passei e de repente você passe pelas mesmas coisas e você possa aprender alguma coisa. Então, talvez eu tenha me frustrado por isso, porque dá trabalho, você pensar em pauta, você pensar em roteiro, você pensar na edição do vídeo, na música que você vai usar e no que você vai falar. Você pode usar as palavras erradas, não se expressar direito e ofender alguém. Então, é muito complexo você gravar um vídeo no YouTube, não é tão simples assim. Vou lá, pego o celular e gravo, né? Então, isso entra no tema de hoje, que é se ressignificar, que nada mais é do que uma autoanálise. Quem que eu era, quem que eu sou agora, quem que eu vou ser, né? Se trata de autoconhecimento. E eu passei uns perrengues aí umas semanas atrás e eu tô mudando muita coisa, eu tô ressignificando muita coisa na minha vida e o YouTube é uma coisa, vídeo em geral é uma coisa que eu gosto muito. Eu falei, por que não tentar gravar de novo? Sem compromisso, sem expectativa. Vamos ver o que acontece. De repente eu ajudo alguém, ou eu tô fazendo para mim mesmo, né? E falando, conversando aqui, porque se você for ver meus vídeos também acaba sendo um diário, né? Porque eu compartilho muito minhas próprias experiências, né? E eu falei, por que não gravar? E tô aqui, né? Se ressignificando, trazendo sentido nas coisas que eu deixei de fazer. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas agora indo pro relato que eu falei que eu passei uns perrengues, eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita dificuldade em lidar com a perder pessoas, né? E aqui eu venho ressaltar que tudo que eu for falar, eu sempre digo isso. Dá a impressão que tudo as pessoas acham que é relacionamento. Mas relacionamento pode ser com amigo, pode ser com familiar, pode ser amoroso, sei lá, pode ser com pessoas do trabalho. Cabe em todas as áreas da nossa vida. E eu tenho muito problema com perda, com sentimentos. É uma coisa que eu sou uma pessoa muito sentimental, eu tenho consciência disso. Para mim, às vezes, é um pouco difícil lidar com essas situações, né? E eu perdi uma pessoa muito próxima do meu convívio, né? Assim como eu já tive perdas de falecimento, também foi muito difícil, enfim. Para mim é sempre complicado, né? Mas eu tenho noção disso, é uma coisa que tem que ser trabalhado, que tem que ser melhorado. Eu acho que isso também é uma coisa que eu falo para todos vocês. É importante você saber, nesse processo, os seus pontos fracos também. O que você tem que melhorar,
né? Porque se ressignificar não é só fazer as coisas diferentes do que você estava fazendo. É saber onde você tem que atingir para você poder melhorar a sua vida, né? E voltando ao assunto, uma pessoa muito querida saiu da minha vida e me custa às vezes entender, sabe, determinadas coisas. Eu sou uma pessoa que eu sempre me dou 100% para tudo na vida, para as pessoas. O problema é quando a gente se doa 101%, aí sai do limite, né? Mas eu me dou 100% para as pessoas. E semanas atrás eu tava pensando, eu falei, poxa, mas eu me doei 100% ali, porque a gente se culpa, né, nessas situações. Mas o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? E às vezes eu venho aqui para te falar que às vezes você não errou em nada. Esse é o meu jeito, é quem eu sou assim. E eu achava que era um defeito e não é um defeito. Você se dedicar 100% a qualquer coisa na sua vida, ao trabalho, na verdade é uma qualidade, porque você é uma pessoa dedicada, né? Você sabe o que você quer, você sabe aonde você quer chegar, né? Por mais que às vezes eu fico meio perdido comigo mesmo, mas é uma qualidade. Então assim, isso para mim já foi ressignificado, né? Poxa, eu dei o meu melhor ali naquela situação, né? Se não aconteceu era porque não era para acontecer naquele momento, né? Só que assim, até eu chegar nessa simplicidade de falar para vocês, eu dei uma ralada, né? Não é assim tão simples, é um processo doloroso, né? Você entender que a pessoa, de repente, ela não tá no mesmo momento que você, ela não pensa as mesmas coisas que você, né? Então, assim, eu sou muito assim de, poxa, a pessoa não entende, né, determinadas coisas, né? E aqui eu venho para te falar, às vezes a pessoa não vai entender, ela não vai saber como funciona a sua cabeça, né? Ela tem a verdade dela, eu tenho a minha, né? E não adianta, por mais desgaste, por mais que você tente fazer as coisas para a pessoa poder entender determinadas coisas, não adianta, né? Por isso que é bom você se autoconhecer, você se ressignificar, para você poder ter segurança de você mesmo, ter segurança de que a outra pessoa nem sempre vai concordar com você, a outra pessoa nem sempre vai querer estar com você, né? Já aconteceu isso também com amizades, pessoas muito próximas, que em dados momentos a gente estava ali colado e chegou uma hora que ali começou a não fazer mais sentido. Então a gente começou a se afastar e foi cada um para o seu canto, né? E depois a gente se aproxima, e tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, né? O problema é quando a gente tenta entrar na cabeça do outro e tenta querer cobrar uma explicação sobre determinadas coisas. A gente não vai conseguir, né? Isso é muito difícil, né? Então assim, eu até fiz uma postagem no meu Instagram essas semanas atrás, que assim, tava assim, eu te desejo amor, né? E aquilo foi uma coisa que me veio na cabeça, que eu falei, eu vou postar isso, porque é a verdade, eu sou assim, né? A pessoa, de repente, ela pode não estar mais na minha vida, mas eu acho que você tem que ter a capacidade e a maturidade de poder desejar o bem para a pessoa, mesmo que ela não haja como você gostaria, né? Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? E aqui a gente está falando de se ressignificar sobre pessoas, né? Eu já vou avançar um pouquinho mais sobre outros temas que a gente pode tratar sobre isso. Mas é isso. A pessoa, de repente, ela não quer, ela tem os motivos dela, ela, sei lá, ela tem outros objetivos que não está batendo com o seu. Ela vai, deseja o bem para a pessoa, deixa aí. De repente, na vida você se cruza de novo, você não sabe o dia de amanhã, ou não. A gente não pode criar expectativas sobre nada disso, né? E nesse processo todo, a partir disso que aconteceu, veio uma avalanche de coisa, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era ir na academia. Eu sou uma pessoa que eu ia de segunda a segunda na academia, sábado e domingo também,
né? Algumas pessoas podem achar que é exagero, mas nem todo mundo sabe da minha história. Eu tive quase uma hérnia aqui na cervical. Eu amava fazer crossfit, natação. Por ordem médica, eu tive que ficar 3 meses parado. Eu espatifei no chão, porque aquilo mexeu muito comigo. Eu sempre gostei muito desses esportes. E eu odiava musculação, né? Eu me vi ali na musculação, eu falava, putz, que coisa chata, entendeu? Ai, não aguento ficar puxando peso, esses caras aí fazendo assim no espelho. Eu sempre achei muito chato. E a partir do momento que eu me vi naquela situação, que o único esporte que eu poderia fazer era musculação, eu comecei ao invés de sair xingando da academia, eu chegar xingando lá, eu falei, eu vou ver de outra forma. Vou tentar aproveitar aqui. E eu comecei a olhar as coisas de forma diferente, o ambiente, as pessoas, o meu treino, as mudanças no corpo, a dorzinha assim, eu sou masoquista, eu adoro aquela dorzinha muscular que fica, que você malhou, sabe? E eu comecei a apreciar esse tipo de coisa e comecei a criar uma paixão por isso, né? E meses atrás eu tinha parado de segunda a segunda. E aí, aliás, tinha semanas que eu ia 2 vezes na academia, né? E daí você percebe diferença no corpo, você percebe um monte de coisa, né? E eu falei, bom, vamos fazer diferente. Eu vou voltar aí na academia todos os dias. E depois disso, muita coisa melhorou. Eu passei a cuidar mais da minha casa, né? Eu falo que a casa ela é uma extensão do nosso ser, né? Então, assim, passei a cuidar mais da minha casa. Eu adoro cheiros, né? Eu coloco óleo essencial, fico sozinho, ouço música, assisto TV, faço as minhas coisas sozinho, na minha solitude, sabe? Que era uma coisa que eu deixei de fazer por muito tempo. De pegar o carro e, sei lá, ir num lugar e ficar olhando pro nada, sabe? Eu tenho muitas essas viagens, sabe? Então eu comecei a fazer as coisas diferentes, comecei a me cuidar mais, a tomar mais atenção com outras coisas, com, sei lá, com cuidados pessoais que tempo atrás eu não estava tendo, agora eu quero ter, né? Então a gente passa por esse processo de se ressignificar e a gente passa por esses momentos, e isso é maravilhoso porque você vai se conhecendo, você vai se sentindo, você vai se analisando, né? Você vai, poxa, gostava tanto disso, que hoje na correria do dia a dia a gente deixa às vezes de fazer coisas que a gente gosta e a gente acaba não achando mais espaço ali na nossa agenda para fazer, e às vezes é uma coisa que faz tão bem pra gente, por que não fazer? Né? Por exemplo, hoje meu sábado foi corrido, mas eu falei, não, eu vou lá à tarde, eu vou gravar o vídeo, sabe? Eu quero fazer isso por mim, né? E quero também poder, de alguma forma, atingir outras pessoas de repente. Então, se ressignificar, ele é tudo isso, né? A gente passa perrengues, a gente fica triste, a gente chora, às vezes a gente quer matar as pessoas, às vezes a gente quer que as pessoas na marra concordem com a gente, e não vai acontecer. Então as coisas têm que ser de uma forma mais leve na vida, né? E é o que eu sempre falo aqui, muito leve também. A gente tem que ter sempre um equilíbrio, muito leve a pena voa, muito pesado a pena cai, né? E eu ouvi uma coisa muito engraçada hoje da Ana Maria, que ela falou assim, na vida tudo tem que ter equilíbrio, né? 50% namastê e outros 50% vai-se, né? E é esse o recado que eu tenho para dar para vocês. Em breve estarei aqui de novo. E bom sábado e bom domingo para todo mundo. Desejo paz e eu te desejo amor. Um beijo.